Olá, boa tarde. Indo para a segunda parte aí, né, da minha participação nesse 4h20, esse especial 4h20 do Sechat. E agora a nossa entrevista vai ser com a Margarete Brito, que é coordenadora da APEP, que é uma associação, né, para pacientes. Então a gente vai esperar a Margarete chegar. Daqui a pouquinho a gente vai estar com a Margarete aí, com a família Pepe, que ela já chegou, já tá aqui no ao vivo. Então, só para falar um pouquinho, essa entrevista ela faz parte do nosso especial Sechat. Quem tá acompanhando aí o dia inteiro, umas lives bem especiais a respeito de vários assuntos relacionados a cannabis. E agora a gente vai ter a participação da Margarete Brito, da Pepe, como eu falei. E aí, lembrando que todo esse material fica disponibilizado 24 horas no nosso Instagram e depois ele vai também pro nosso YouTube e pro nosso site, né? Vou esperando o pessoal chegar, quem tá acompanhando, lembrando que se você tiver alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários e independente se depois você vê essa live depois, pode mandar no direct também, que a gente vai atrás aí e ajuda a sanar as suas dúvidas em relação a cannabis medicinal e todo esse universo canábico, né? E a Jucimara tá falando que tá amando, gratidão pela audiência, gratidão por estar aqui compartilhando desse momento com a gente, é muito importante, porque é um processo que a gente entra assim, tentando levar mesmo, informação de muita qualidade mesmo. E para isso, entrevistados de qualidade. Então, vamos chamar aqui a família Pepe, que tá aí, né, na voz da Margarete. Tô aguardando aqui a conexão da Margarete, que vai falar um pouquinho com a gente sobre a questão das associações, né, do acolhimento de pacientes em tempo de isolamento. Oi, Margarete, boa tarde. Tá me ouvindo? A conexão tá um pouquinho devagar. Se vocês forem ajudando a gente também a dizer se tá legal a internet, se não tá. O óculos está dando reflexo, está tudo tranquilo? Eu estou fazendo aqui fora, porque lá dentro é barulho de criança. E aí eu falei, vou aproveitar e fazer aqui fora, aproveitar e mostrar um pouquinho aqui das plantas para a galera. Vai ser muito massa. Aqui. Muito. Olha aí, gente. Olha essa. A Margarete, ela tem, né, o HC de plantio, né? Então ela tá aí, ela que fabrica, né, o próprio óleo medicinal aí da cannabis. Olha as plantinhas da Margarete, da Pepe. Muito legal. Aqui é a nossa flora que tá. A gente acabou de fazer uma colheita, a gente está entrando aqui na parte da segunda fase. Muito legal, Margarete, muito legal. O preço do esperável foi muito bom, viu? Depois a gente mostra mais para quem está chegando. Margarete, primeiro, obrigada por aceitar o convite. E sempre muito obrigada também pelas suas participações, né? Sempre aqui, sempre ativa aqui no Sechat. E aí, queria bater um papo contigo, né? A respeito de uma dúvida que tem permeado as pessoas, até quem não é associado, né, a nenhum lugar, mas tipo, como é que tá o atendimento aos associados, aos pacientes de cannabis em tempos de isolamento, Margarete? Então, a gente começou a fazer home office desde o dia 16 de março, né? Porque, enfim, tinha que fazer isolamento mesmo, aí colocamos todo mundo em home office, dividimos as tarefas, parte do pessoal está fazendo os trabalhos de casa. E, assim, num primeiro momento, a gente ficou com um pouco de medo da questão dos olhos de contato, porque a gente tanto ajuda os associados da tecido, sempre que são um pouco plantas pacientes que a gente dá conta da demanda de óleo artesanal feito dessas plantas que vocês viram aqui. Então, no começo a gente ficou achando que não ia dar conta de atender a demanda, porque os óleos poderiam ficar presos, porque os Estados Unidos também já estava em isolamento, já estava em isolamento social antes da gente. A gente achou que ia ficar preso na alfândega. Graças a Deus, para nossa empresa, a empresa que a gente tem parceria, também conseguimos conversar lá na alfândega e agora, graças a Deus, a gente está conseguindo atender. A segunda
Eu não sei se é por conta do confinamento, as pessoas estão precisando cada vez mais de remédio, né? E acaba ajudando muito, muita gente, assim, na questão da ansiedade. A gente, no começo, tinha muito paciente. Meu áudio está abafado? Ele tá um pouquinho abafado que eu tô conseguindo te ouvir, mas se der pra melhorar, tá. Vamos lá. Quer achar um lugarzinho aí? Vou aqui para um canto aqui para ver se melhora. Será que melhorou? Legal, gente. Obrigada pelo feedback aí, pessoal, Não, porque aí a gente vai se achar, a gente está se achando no meio dessa tecnologia, todo mundo trabalhando em casa. O meu mesmo acabou de cair, o meu Wi-Fi caiu, eu tô no 4G, então a gente vai se virando, né? A gente vai tentando. Entrei aqui para mais perto do Wi-Fi, mas aqui tem barulho das crianças. Não tem problema. Enfim, está chegando muito gente, assim, no meio que eu dividi o acolhimento de pacientes com a Carol, que é a estagiária. Agora a Carol está organizando as coisas na casa. E eu estou... Margarete, desculpa te interromper novamente. O pessoal está falando que talvez se a gente usar fone de ouvido, talvez seja melhor o áudio. Vamos tentar? Vou pegar um fone. Legal, aqui, gente, obrigada, viu, pelo feedback aí, é sempre muito importante pra gente entender, porque às vezes eu tô recebendo aqui, às vezes eu tô bem acostumada a ficar ouvindo baixinho, e eu tô prestando atenção, e aí eu consigo ouvir, mas o legal é que vocês tenham acesso a essa informação, então obrigada pelo feedback aí. Se o meu áudio também der problema, vocês dão um toque, né? Então, pra quem tá chegando agora, vamos ver, a Margareth tá testando ali o microfone. Não melhorou. Piorou, na verdade. Não, deixa ele para baixo, fala um pouquinho. Assim, agora sim. Melhorou? Melhorou? Acho que sim. Vamos tentar, né? Vamos continuar tentando aqui. Gente, então, ó, só para dar uma contextualizada, quem está chegando agora, a gente está conversando com a Margarete Brito, que é a coordenadora da APEP, uma associação de pacientes, né, que fazem uso do óleo de cannabis. Né? A gente já tem pacientes de cannabis, né, no momento de muito medo, muitos receios. Logo que tudo isso começou, o primeiro receio, todo paciente, principalmente das associações que dependem, né, do óleo, vai faltar óleo. Então, a Margarete estava aqui contando que, para surpresa dela, acabou a demanda do óleo da APEP chegando, né, Margarete? Foi isso? Foi. A gente trabalha, a gente atende associados tanto que tem prescrição para óleo importado, quanto para paciente que tem prescrição para óleo artesanal. Né? Os óleos artesanais que a associação fornece da plantação própria, e os óleos importados é uma parceria que a gente tem com uma empresa lá do Colorado. E aí a gente ainda não consegue dar conta da demanda só de óleos artesanais, porque a nossa plantação ainda é pequena. A gente entrou, inclusive, com uma ação para conseguir aumentar, né, a nossa plantação, para alugar um espaço maior. A ideia é ter 10 mil plantas, né? Mas enquanto isso não acontece, a gente vai auxiliando da forma como dá, né, para suprir a necessidade e a demanda desses pacientes. Então, a gente ficou com medo num primeiro momento, mas graças a Deus, depois a gente percebeu que tá tudo ok, que não vai faltar óleo, que para os nossos associados, por enquanto, tá todo mundo ok. Mas a gente percebe, assim, nesse confinamento, uma ansiedade maior, a gente percebe a gente percebe ainda mais pacientes chegando, os médicos mandando cada vez mais pacientes para a PEP, né, para dar esse apoio, para dar essa ajuda para os pacientes que precisam. E aí é muito interessante, porque o perfil das pessoas que estão chegando é muito diverso, assim, tem vários tipos de doenças, assim, tem pessoas que já eram usuários, que se viam usuários recreativos,
e hoje percebe que o uso é um uso terapêutico, e aí eles vão conversar com o médico para ter uma orientação, porque muitos pacientes fazem uma passagem da cannabis fumada para cannabis líquida, para maconha líquida, que eu falo, e é muito interessante, porque tem muita gente que se adapta, tem outras pessoas que têm uma dificuldade maior a se adaptar, saem da cannabis fumada. E aí a gente também está com... e eu percebi, assim, isso é uma coisa muito interessante, que inclusive é uma live que a gente vai fazer na quarta-feira, às 8 horas. Toda quarta, às 8 horas, a gente tem uma live temática. A próxima é com a Viviane Mosé, que a gente vai falar sobre exatamente o limite entre o que é uso terapêutico e o que é uso social, né? Porque a gente percebe hoje em dia que nesse confinamento muita gente se vê precisando de alguma substância para aliviar algumas tensões, porque é muito difícil o confinamento, né? Então, e aí quando conversa com o médico, algum médico que tem, né, uma cabeça mais arejada, acaba optando, né, por tomar esses óleos, né? E então, tem chegado muita gente, me surpreende assim, a diversidade de pacientes e de patologias que tem chegado. E aí, assim, e aí é interessante, é legal a gente falar, né, para quem está chegando, como que é o trabalho da PEP. A gente sempre quer deixar muito claro que o trabalho que a gente faz não é uma associação fornecedora de óleo. A gente sempre gosta de deixar claro que a gente não quer uma relação estritamente comercial com ninguém. A gente tem uma história muito bonita de luta política e que a gente quer preservar isso, independente de qualquer coisa. E se a pessoa está chegando na associação só para comprar, não é o lugar certo. A associação é um espaço de luta, a associação é um espaço de colaborativo, e a gente sempre gosta de reforçar isso. Então, as pessoas que chegam, às vezes, só por uma necessidade, acaba daqui a pouco virando, assim, mais um agente transformador na luta, assim. Então, a gente fortalece muito essa ideia da necessidade de que todo mundo precisa lutar pela regulamentação, que hoje em dia, seja um médico que prescreve, seja um paciente que toma, qualquer pessoa que trabalha com isso é um ato político de luta, né? Porque ainda é muito difícil, ainda é muito caro, ainda as pessoas não conseguem, as pessoas que querem plantar e ser autossuficiente não conseguem. Então, a associação, a gente gosta de que esse trabalho seja um trabalho muito consciente, e um trabalho colaborativo, que todo mundo que chegue para somar de verdade, não chegue só para sugar, para comprar um óleo, para pegar uma muda de planta, mas que a pessoa chegue para colaborar, para aumentar essa rede solidária. Margarete, eu acho que você vai ser uma boa pessoa para elucidar uma dúvida que chega para a gente aqui no chat direto, né? Que é, mais ou menos, dar o caminho das pedras. Por exemplo, a associação já é o ponto onde a pessoa chega para adquirir o óleo e depois, posteriormente, entrar nessa luta, né? Porque acaba sendo envolvido, né? Porque é uma causa, quanto mais você chega perto, mais você se envolve e não tem outro caminho. Vão por mim. E aí, eu acho que você poderia explicar para o pessoal, né? Que é buscar um médico prescritor, sabe? Um passo a passo mesmo, porque, como você citou, tem muita gente agora correndo atrás de óleo, aumentou muito, a gente não tem números ainda, eu já fiz esse pedido para a Anvisa, mas a gente não tem números ainda para falar em quantitativo. Mas empiricamente os médicos já estão percebendo um aumento nos consultórios, né, nas consultas, principalmente psiquiatras, né, que é a questão da ansiedade, né, nesse momento, bem forte. Então, quem está chegando agora, ou tem algum parente, até apareceu aqui uma pessoa falando, poxa, minha mãe tem artrite, será que é bom? Bom, para saber se é bom, tem que ir ao médico. Você pode dar um passo a passo para a pessoa até bater na PEP, por exemplo? Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem parceria com alguns médicos que conhecem os nossos trabalhos. Então, e já são médicos que têm uma relação tranquila em prescrever tanto óleo importado quanto óleo artesanal. Então, como que funciona aqui no Rio de Janeiro? Os médicos, assim que prescrevem, eles já passam o nosso contato,
né? E aí a gente faz o acolhimento. Quando a gente faz o acolhimento, a gente explica tudo isso que eu acabei de falar, sobre a necessidade de se juntar à luta, e aí a gente pega o receituário dele, a própria PEP dá entrada na Anvisa para ter a autorização. E o que a gente faz? A gente pega essa autorização do associado e e a gente faz como uma compra coletiva. Então, a gente procura ter na associação um estoque para toda vez que o associado da PEP precisa, ele não precisa esperar a autorização da Anvisa, ele pode pegar com a gente, mas ele tem também a consciência de que se hoje ele está podendo pegar, né, sem precisar esperar aí 40, 50, 60 dias, quando o ofício, a autorização dele sair, ele também vai emprestar, né, ele vai conceder essa autorização dele para a gente poder utilizar, porque nós somos uma associação e o nosso trabalho é colaborativo. Então, assim, para o associado da PEP, a gente procura, na medida do possível, que ele precise, ele sempre ter lá com a gente uma conta entrega. Os óleos artesanais é isso também. A gente tem uma fila de espera. A gente planta, por exemplo, basicamente 4 cepas, né? 3 cepas. Uma com muito CBD, que é a Haletsu, uma com muito THC, que é a PW, e uma mais ou menos 1 para 1. A gente dá conta de uma demanda muito pequena. E aí, por que a gente não aceita mais pacientes para óleo artesanal? Porque a gente sabe que se aquele paciente que está tomando com bom resultado, mês que vem ou daqui 2 meses que ele precisar, ele vai ter de novo. Então, a gente não pode incluir mais pessoas até que a gente consiga dar conta de uma demanda com responsabilidade, né? Então, o passo a passo na associação talvez não seja um passo a passo geral, o passo a passo geral é isso. A pessoa que não é associada, ela vai no médico, tem uma prescrição, ela pega essa prescrição. Hoje em dia não precisa de laudo nem de termo de responsabilidade, ela só precisa da documentação dela e de uma prescrição médica. Ela dá entrada no formulário online, né? Se quiser depois, eu acho que deve ter disponível até no Sechat, no site, né? Aquele que é .gov agora. Depois a gente vai passar aí, gente, o caminho das pedras para pedir autorização para a Anvisa. Quem já tem e só precisa renovar, as renovações estão saindo muito rápido, muito rápido. Eu fiz a renovação da Sofia, da minha filha, saiu no dia seguinte, foi muito rápido. E aí, a pessoa estando em poder dessa autorização, ela faz a compra direto. A maioria das marcas no Brasil que vendem aqui dentro, que vem dos Estados Unidos, você não tem atravessador, você faz a compra direto com eles. Então, por isso que isso é uma conquista das famílias que lutaram lá atrás, desde 2014, né? Daquela história que está até no documentário. Então, a gente não tem um atravessador, né? Então, não precisa... Você não precisa aumentar o valor do remédio, que já é caro importado, né? Para você poder comprar. Então, você pega... normalmente, o paciente em poder desse ofício da Anvisa, ele faz a compra diretamente. E, assim, um detalhe muito importante. O médico que prescreve, né, em geral, os médicos prescrevem os óleos importados, ele tem que prescrever uma determinada marca, porque o ofício de autorização da Anvisa, ele vem especificamente para uma marca. Então, e aí ele vai ter que procurar o representante daquela marca para quando ele estiver em poder desse ofício. Porque ele não vai poder comprar outra marca, ele vai ter que comprar a marca que o médico prescreveu. Ainda é vinculado com a marca. E aí vem rapidinho o Sedex, aí ele fazendo um pagamento, que aí cada empresa funciona de um jeito para fazer o pagamento, aí vem pela FedEx. Em geral, vem pela FedEx. A maioria das empresas que vendem dentro do Brasil postam pela FedEx. Eu ia tirar uma dúvida, então é por isso que a associação ela consegue juntar todas essas autorizações, porque já vem de médicos que recomendam a PEP, porque eles já recomendam exatamente a mesma marca que é a que a PEP traz para cá, é isso? Tem parceria, exatamente.
A gente, na verdade, quando a gente resolveu fazer esse trabalho, né, de intermediação dos óleos importados, nós oferecemos esse serviço para praticamente para as principais marcas que tem no Brasil, né? Que é a Revive, de Hempmed, Charlotte Web, são as principais marcas mais antigas que vendem, né? Apareceram outras novas. E aí a única que se interessou realmente foi a Revive. Então foi a única que conseguiu que eles mandam para a gente sem a gente precisar fazer um pagamento inicial e depois que os associados pagam que a gente faz o pagamento. Então é uma relação de parceria de muita confiança que a gente tem também, entendeu? Porque não é qualquer empresa que aceita fazer a forma como a gente fez. Então a gente tem sempre, eu não gosto de ficar fazendo propaganda. Muito delicado, mas assim, eu tenho muita gratidão pela Keila, né, que sempre foi uma querida, que sempre deu muita força para tanto pessoal como para a associação. Então, eu tenho muito a agradecer e, assim, eu também já estive lá, conheci, eu sei que são pessoas idôneas, são gente como a gente, que para chegar onde chegaram também ralaram pra caramba, assim, sabe? É uma empresa familiar. Não é uma... Enfim, assim, eu tenho muito orgulho de ter essa parceria com Legal. eles. E só para dar um toque no pessoal aí que está perguntando, no site do Sechat a gente tem uma lista de associações, né? Porque tem gente aqui de vários estados. A APEP, como a Margarete falou, é do Rio de Janeiro. Então, quem for aí do Rio, né, procura a APEP para alguma elucidação, porque como a própria Margarete falou, estão dando conta de quem já está, né? Mas a coisa vai crescendo, vai tomando corpo e é sempre bom estar por dentro do trabalho que está sendo feito, né, dentro desse universo canábico na sua região, né? Então tem regiões um pouco mais carentes, mas independente de estar associado ou não, a APEP também oferece uma lista de médicos prescritores, não? Sim, a gente tem lá no site uma lista de médicos que, em geral, é a mesma lista que tem em todas as associações. A AMAME, que tem uma lista mais ampla, eu acho que de todas as associações, a AMAME está com uma lista mais completa de médicos. Uma coisa que é importante que você falou, Carol, que eu sempre falo para todo mundo que me procura fora do Rio de Janeiro, que o ideal sempre é a pessoa procurar uma associação que seja mais próxima dela, porque às vezes as pessoas do Paraná, do Sul, ou lá do Nordeste vêm procurar a gente, e às vezes tem uma associação mais perto dela que faz exatamente o mesmo trabalho que a gente está fazendo aqui. Então, eu acho importante fortalecer regionalmente as associações. Então, se você for do Nordeste, lá tem a Abrace, tem a Reconstruir, tem a Liga Canábica, tem um monte de associação, tem as Mães Independentes. Eu acho que as pessoas têm que se juntar com pessoas próximas, né? Aqui no Rio de Janeiro tem a PEP, tem a Abra Cannabis, tem algumas outras menores que agora eu não vou lembrar o nome. Agora no Sul, no Paraná, também estão surgindo, né? Que estava fazendo falta, no Sul quase não tinha. Então agora já tem. Eu acho, então, que é interessante as pessoas se juntarem com as associações mais próximas, porque a gente aqui na PEP, a gente mal dá conta da demanda que tem no Rio de Janeiro. Então, só se for uma coisa, assim, muito indicada por um médico que pede, pelo amor de Deus, sei o quê, aí a gente abre, mas a gente gosta muito de fortalecer regionalmente. E porque tem as limitações, né? Vou mostrar de novo a plantação pro pessoal. Isso, gente, dá uma olhadinha na plantação. A Margarete, ela tem aí o HC, né, para fazer o medicamento da filha dela. Então, essa... Não, esse daqui é a plantação que a gente faz medicamento para de todo mundo? Eu achei que era só da sua filha. Eu falei, nossa, que legal. É da sua casa? Essa daqui é só uma parte da plantação. É no seu quintal. Tem a outra... Essa daqui é a Flora. A Vega tá aqui dentro dessa porta verde, que eu não vou conseguir abrir aqui, eu acho. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Bom, gente, então, retificando o que eu falei aí, para fazer o óleo dos associados. Olha que beleza esse, ó, Belo Grow. Aqui é a Vega. Aqui tem os clones, ó. Olha que legal. Muito bom. A gente chama de ato de desobediência civil, que a gente já falou pro juiz. Se você não deixar, a gente vai plantar. Lembrando que a PEP tá na justiça, né? Com o pedido de HC, né, Margarete? E aí, Carol, é legal a gente falar também que um dos trabalhos que a gente faz aqui, a gente tem o maior orgulho de dizer,
é que a gente também ensina os associados da PEP a plantar, a gente faz doação de plantas também para eles. Então, assim, eu acredito muito na independência, na autossustentabilidade. Então, os cursos da PEP agora estão diferentes, mas na medida que a gente voltar ao normal do confinamento, os cursos, as pessoas têm gostado muito. A gente depois dá um suporte para quem... toda turma a gente monta um grupo para ficar dando um suporte pós-curso. E aí, se a pessoa está funcionando bem com uma cepa, ela vai ter muito mais prazer e dedicação para cuidar daquela cepa, porque ela sabe que aquilo vai resolver o problema da vida dela. Então, a gente estimula muito essa questão também da autossustentabilidade. Legal. E lembrando, gente, que como a Margarete falou, é desobediência civil, por quê? Né? Tem um motivo. Muitas vezes isso gera uma dúvida nas pessoas, né, Margarete? Que é, mas e aí, eu vou ter que primeiro estar contra a lei para depois entrar na lei? Tecnicamente, isso não são palavras do Sechat, né? A gente entrevistou aqui o doutor Emílio, da Rede Reforma, e ele falou que esse processo tem acontecido dessa maneira, né? Por conta de você demonstrar a eficácia daquilo, né? Que não dá para você chegar e falar, olha, essa pessoa ela quer plantar, mas ela ainda não sabe plantar, ela não sabe se aquela planta faz efeito, né? Você tem para ele entrar e colocar isso no processo, né? Então, o que a PEP está fazendo em relação à desobediência civil, na verdade, é para isso, né? Na verdade é isso. A gente dá um primeiro suporte, a gente ensina esse paciente como funciona. A gente fala para esse paciente quais são os riscos, né? Eu acredito que quando o paciente já tem uma receita médica, quando ele tem um laudo do médico atestando que ele realmente precisa daquela medicação, quando até agora o pessoal da Reforma está pedindo também um certificado de um curso feito nas associações. Então, a gente também fornece esse certificado para as pessoas que fazem os cursos. E aí eu costumo dizer assim, cara, quando você pega uma planta e leva para casa, você realmente é paciente que tem um laudo, eu acho que você não pode ter medo, porque eu acho que o medo, ele atrai coisa ruim. Então, eu acho que você tem que ter muita coragem. Eu acho que levar a sério essa coisa do ato político, de você conversar com seu vizinho, de você dizer que isso daqui é uma planta, que isso daqui é o seu remédio, leva panfleto, mostra quantas pessoas estão se beneficiando. Porque se você ficar fazendo escondido, achando que você está fazendo alguma coisa errada, se ficar com medo, aí você vai ficar realmente configurado que você está no erro. Então, eu acho que você tem que ter coragem, eu acho que você tem que ter disposição, né, para levar isso às últimas consequências, se for o caso. É um risco, entendeu? Que a pessoa tem que também querer estar a fim de correr. Eu não acredito que uma pessoa que tem 2 plantas, que tem receita médica, que tem todo um histórico de uso terapêutico, eu tenho muitas dúvidas se ela não estiver fazendo nada de errado, não estiver fazendo nada, ela não vai presa, entendeu? Eu acho assim, cada vez mais a gente tem visto casos de pessoas que rodam até com erva no bolso, no carro, mas que tinha receita, foi para a delegacia, saiu de lá dando palestra, passando telefone e, sabe, vai para casa, é isso aí, parabéns pelo seu trabalho. Então, acho que a gente tem que parar com as pessoas que plantam, que são usuários, eu acho que tem que parar com essa história de fazer escondido e de ter medo. Eu acho que tem que ter coragem. E eu acho também, eu também costumo falar isso, que eu acho que a exposição protege. Né? Eu sempre confiei nisso e eu acho que quando você acredita muito numa coisa, você vai fazer as outras pessoas acreditarem, mas você tem que acreditar, né? Então, eu muito antes de ter o habeas corpus, eu sempre me expus, porque foi uma opção minha, né? Eu já tinha dado entrevista no Fantástico, já tinha dado entrevista na GNT, já tinha mostrado as plantas, mesmo sem ter autorização, porque eu acho que isso é importante.
Eu acho que isso desmistifica, sabe? Sim, muito bom. E aí, então, quer dizer que os atendimentos estão à distância, né, Margarete, mas estão acontecendo. E aí a Pepe também está aí com uma série de lives também, levando ainda informação, né? Conta um pouquinho aí como está sendo levar informação em tempos de isolamento. Então, para mim, assim, foi uma novidade na minha vida. Eu nunca tinha feito uma live antes do Covid. Eu descobri a live no Covid. E a primeira live, e aí foi crescendo, assim, a última, a gente vai escolhendo os temas junto com o pessoal da associação, né? É uma demanda interna, né? Que eu dou algumas ideias e aí vai rolando. E essa live de quarta-feira que a gente vai fazer com a Viviane Mosé já participou do nosso seminário, né, no ano Olha que legal. passado. Ela é incrível, ela tem enfim, ela tem umas reflexões assim super importantes. E aí eu pensei, eu falei assim, cara, eu acho que eu tenho recebido tantos pacientes ou amigos que se viam como usuários recreativos e artistas. Aqui no Rio tem muito artista, né? Então, vira e mexe, chega algum artista que é indicado pelo psiquiatra dele, que às vezes que precisando, querendo saber que história é essa, como é, eu preciso, você pode me ajudar, não sei o quê. E que num outro momento se viam como usuário recreativo. Então, eu falei assim, cara, eu acho que esse tema na próxima live vai vir muito a calhar, porque também uma inquietação minha de querer ouvir, né, o que as pessoas pensam sobre isso, né? Porque eu acho que a gente tem que, eu acho que é legal a gente refletir sobre tudo isso, né? E eu acho que a Viviane Mosé é maravilhosa, né, para a gente pensar junto, né? Quais são esses limites, né? O que é recreativo, o que é terapêutico, né? Então, acho que vai ser muito legal. Quarta-feira, quem estiver aí ouvindo a gente, às 8 da noite. E o acolhimento está sendo pelo WhatsApp, pelo telefone. Eu digo que eu estou super cansada, porque eu moro numa casa grande e tenho 2 crianças e estou sem ninguém para me ajudar. E aí tem que lavar, passar, cozinhar, limpar. Só que assim, eu faço com tanto prazer o trabalho da associação que eu falo que é a minha cachaça, assim, é a minha hora de. Eu atendo com muito prazer, sabe? O acolhimento eu faço com muito prazer. Eu gosto muito disso que eu faço, sabe? Então, às vezes, às vezes uma pessoa, uma paciente totalmente perdida, quer falar aqui? Essa daqui é a Oi, Bia. Bia! Dá um oi pro pessoal do seu chat, muito fofa. Então, às vezes, eu fico 40 minutos conversando e e passando todo o meu conhecimento para essas pessoas com o maior prazer, assim, sabe? Parece que quando eu termino de fazer um acolhimento, eu fico assim, cara, mais uma missão cumprida, assim, sabe? Porque as pessoas ficam muito gratas, assim. Então, eu acho que isso também é uma satisfação muito grande, né? Não tem dinheiro que pague quando você faz um acolhimento bem feito, quando você explica, quando você consegue ajudar aquele paciente que vem de um médico cheio de informação, porque os pacientes saem dos consultórios médicos, né? E chegam na associação, às vezes com mais dúvida do que entrou. Então, eles não sabem o que é THC, não sabem o que é CBD, não sabem o que é um óleo, não sabem como que vai ser, como que ele vai poder comprar, como que é esse negócio de dar entrada na Anvisa. Então, ele chega muito perdido, né? E aí, às vezes, tem uns que chegam com muito medo, né? Porque já vem com uma carga de preconceito muito grande. Então, tem de tudo, assim, né? A gente tem pacientes que são muito tranquilos, mas tem pacientes que são muito tensos, assim. E você percebe que, muitas vezes, a família também está precisando se cuidar. A família também está precisando se tratar, porque são doenças, são Alzheimer, autismo, porque são doenças que às vezes afetam a família inteira, sabe? E às vezes você percebe a pessoa, ela está num ciclo ali envolvida com tudo isso, né, com a doença, e aí, enfim, daqui a pouco a mãe está tomando óleo também,
o pai... A gente tem várias histórias dessas. A gente conta umas histórias aqui no Seixas, uma delas, eu comecei a dar para minha avó, que tem Alzheimer, só que eu também tenho cólicas, e aí eu comecei a tomar, aí o pastor da minha igreja também começou a tomar, porque é isso, né? Vai passando, é uma relação de confiança que vai sendo construída, né, em torno da cannabis, né? Isso que é bem legal. A gente fez recentemente uma matéria, duas, na verdade, em duas partes, com as mães independentes, né, lá de Fortaleza. Fortaleza? Não, Pernambuco, perdão, Recife. E elas contando, né, como foi chegar, como foi sair de um lugar, às vezes, de muito preconceito, né, de um pensamento massificado e senso comum, desde a maconha a porta para outras drogas, como isso só é coisa de vagabundo, maconheiro, para virar mulheres negras periféricas plantadoras de maconha, né? Então eu fico imaginando a sua história, então, né, Margarida? Você imaginou que você um dia não só plantar maconha, como você ensinar pessoas a plantarem maconha? Nunca, nem na mais remota ideia da minha vida eu imaginei que eu ia estar aqui plantando, ajudando a plantar. Na verdade, não sou eu que cuido, né? O que eu posso delegar, eu delego. E o cultivo é uma coisa que eu delego, que é o Rafael Medusa, que eu sempre gosto de agradecer, que é ele que cuida aqui das plantas. Ele vem, cara, ontem ele trabalhou, agora no Covid, ele entra aqui por fora, tudo todo com o isolamento, respeitando todo o isolamento aqui. Ele fica aqui nessa parte, que é uma parte lateral da casa. Ele vem que assim, é muito trabalho. Quem acha que plantar maconha é fácil, está super enganado. Plantar maconha não é simples. Mas eu nunca imaginei, assim, na mais remota possibilidade que eu ia estar falando de maconha, ajudando as pessoas a ter acesso à maconha, que eu pudesse um dia estar envolvida com esse tema na minha vida, assim, porque eu morava, eu sou do subúrbio de São Paulo. E lá usar maconha é uma coisa assim totalmente proibida, não é assim aqui. Depois que eu mudei para o Rio de Janeiro, que eu conheci assim outros meios onde se usa, né? Pessoas os intelectuais, artistas, posto 9, onde a relação com a cannabis é muito tranquila. Eu comecei a entender essas diferenças, né? E aí, assim, eu nunca fui uma pessoa assim totalmente fechada e preconceituosa com isso. Mas também nunca imaginei que eu ia estar trabalhando com isso. Então, por mais, né, que você tenha uma relação tranquila com esse tema, depois, quando eu me envolvi com isso e comecei a frequentar as palestras, ouvir Siddhartha da vida, ouvir todos esses médicos, né, que você começa a entender o que é esse trabalho que se faz há muitos anos, essa galera que trabalha com política de drogas, eu comecei a entender assim um monte de outras coisas, né? Toda a injustiça da proibição, tudo. E assim, é apaixonante, que nem você falou, assim, você é picada pela mosquinha verde e não tem mais como você se desvincular disso, né? Eu vivo isso, eu respiro isso, o tempo todo falando. E o pior, assim, que hoje em dia é eu e meu marido, né? Os dois trabalhando juntos e a gente vai dormir e acorda falando de uma coisa. E que isso chegue, que isso seja transformador não só para quem precisa, e também chega para quem aí não precisa, né? Que ainda bem que não precisa e que apoie também essas causas, né? Entendendo que é uma planta, né? Entendendo aí todo o processo e olha quanta coisa que só essa plantinha é capaz de fazer, tanto de um lado quanto do outro, né? Tem todo esse lugar do tratamento, também tem esse lugar da segregação, do encarceramento, né? De políticas públicas, de políticas de proibicionistas que trazem uma tragédia social. E eu estou falando isso porque a gente estava aqui com o Dr. Wilson Lessa também falando dessa discussão nos Estados Unidos, né, muito forte a respeito do encarceramento, né, principalmente em estados que maconha não é mais um problema, né, não é mais criminalizada e as pessoas continuam presas por causa disso. Então, é um universo mesmo, né, Margarete? É um universo. E é um universo apaixonante, assim. E para mim, assim, o lado que mais satisfatório é você receber os depoimentos de vidas que são transformadas, né? Então, esses dias a gente estava aí numa vibe de estimular esses depoimentos para as pessoas falarem, né, como que está sendo os resultados com os olhos e tal.
Porque isso pra gente é muito importante, né? E é incrível, assim, tem cada história, assim, você fala, meu Deus, né? Que bom que o meu tempo, né, está sendo ocupado com uma coisa que está transformando tantas vidas, né? Tanta coisa boa está acontecendo na vida das pessoas, né? Por conta do nosso trabalho, né? Do meu, de vocês, do pessoal lá do Nordeste, que a gente nunca faz nada sozinha, né? Às vezes a gente fica mais em visibilidade, mas é bom a gente falar, a gente lembrar que nós somos uma rede muito grande, que nada a gente faz, né, se não for esse complexo de pessoas que vieram, inclusive, antes da gente, né, e que pessoas que vão vir depois também, né? Cada luzinha que vai acendendo na rede é super importante. E eu fico muito feliz, assim, em inspirar, engajar cada vez mais pessoas nessa causa que eu quero estar viva para ver legalizar todas as drogas no Brasil. É isso, a gente sabe, né? A gente está de pertinho, principalmente aí analisando o cenário, sabe como é que funciona, né, Margarete? E principalmente o quanto é comovente, o quanto é incrível ver essas histórias de perto. A gente aqui no Sechat conta algumas delas, eu tô querendo até contar mais, quem tiver história pode mandar, né? Porque é surpreendente, assim, né? A transformação da vida da família, né? Muitas vezes a pessoa tem Alzheimer e ela nem tá tão aqui mais presente, né? Mas a família tá ali querendo estar presente. Então, a maconha, ela faz bem até para quem não toma. Então, né? Então, ver esse lugar com mais carinho, ver esse lugar, esse trabalho das associações, quem chegou aí não conhece muito bem como é que funciona, a Margarete deu um tapa aqui por cima, né? Porque tem muita coisa, né, Margarete? E as plantinhas da Pepe aí, Margarete, sua desobediência civil, firme e forte. Isso. E eu gostei muito da frase que você falou, né? A exposição protege, né? Parar de sair desse lugar de que tem algo de errado, inclusive até do próprio óleo, né? Às vezes a pessoa tá com a prescrição médica, ela tá com a Anvisa e mesmo assim ela sente de se esconder por conta do preconceito dos outros, né? Lembrando que faz parte da luta e que todos são bem-vindos e quanto mais difundir, melhor, né? Eu acho, é um trabalho que eu acho super importante, todo mundo que está envolvido, conscientizar que você não está fazendo nada de errado. Outro dia eu recebi uma mensagem de uma associada que pediu para quando a gente mandasse, a gente está mandando por Sedex e motoboy, e a gente deixa na portaria, né, dos associados os remédios. E aí ela pediu para não colocar a palavra cannabis, para o porteiro não ver. Aí eu fico meio assim, né? Tento conversar, tal, mas ainda existe. A pessoa não quer nem que se fale isso, né? Não quer nem e é complicado, porque as pessoas cresceram, são, né? Quantos anos aí que as pessoas ouviram falar né, que é a erva do demônio, que é maconheiro marginal. Então, assim, para você desconstruir isso, tem que ter muita paciência, tem que ter muito diálogo, tem que ter muito amor. Não é assim com o pé na porta, não é com ofensa, não é com... É com muita paciência, com muito amor que a gente consegue desconstruir toda essa mentira que foi criada em torno da planta, né? Que é uma planta que a gente sabe que a proibição mata muito mais do que, né, não existe overdose de maconha, né, registrado no mundo. Então, e é uma planta de poder, que nem as pessoas que fazem uso religioso falam, né? É uma planta que tem tantas utilidades. Então, assim, né, por que não pode falar, né? Por que o porteiro não pode ver, né? Que coisa estranha. Então, as pessoas preferem se esconder ainda atrás, né, de umas mentiras, do que enfrentar isso. E se aquilo está fazendo bem para a vida dela, né, que ela seja mais um agente transformador, né, da gente poder botar isso para frente, porque eu acho que são essas pessoas que são as pessoas mais importantes da gente conseguir atingir, né, porque a hora que a gente tem muita dificuldade de furar a bolha, né, Carol? A gente vive numa bolha onde a gente fala sempre para as pessoas que concordam, a gente sempre fala para os convertidos, a gente não consegue atingir as pessoas que são contra, porque quando a gente faz evento, quando a gente faz seminário, quando a gente faz essas lives,
as pessoas que chegam, em geral, são as pessoas que já concordam com tudo que a gente está falando. Então, eu acho que o grande desafio é esse, é furar a bolha, né? É a gente atingir aquela mãe que está lá na favela, que o filho teve algum problema, e a gente explicar que o problema não é a droga, enfim. Eu acho que esse trabalho é muito importante. Falar com os religiosos, falar com os evangélicos, né? São aquelas pessoas que de alguma forma vão ajudar nesse processo de regulamentação, porque o medicinal ele é muito relativo, né? A gente pode falar medicinal, mas que tipo de uso terapêutico que a pessoa acredita? É só aquele remédio que vende tarja preta na farmácia, né? Qual tipo de medicinal que você é a favor? Ah, então você é a favor do medicinal, mas ninguém pode plantar. O uso terapêutico você não pode ter em casa. Que tipo de medicinal? Então, assim, é uma coisa muito ampla, que você tem que trabalhar é um trabalho de formiguinha ali, sabe? Do dia a dia. De Apesar desmistificar. de estar rolando esse trabalho de formiguinha, o Guia Brasileiro aqui, o perfil do Guia Brasileiro mandou essa pergunta. Se a gente acha que existe uma evolução, né, no entendimento da sociedade, que tem muito estigma, a gente sabe que tem, mas você tem sentido uma evolução aí também, Margarete, desse lado? Aqui a gente sente que as discussões estão acontecendo, né? Mas como você sente sendo a figura que você é, coordenando aí uma associação de pacientes? Olha, Carol, para ser bem sincera, eu sinto ainda muito devagar, assim. Eu sinto que o furar a bolha tem acontecido nos consultórios médicos. E assim, e pela necessidade das pessoas que estão chegando pelos consultórios médicos. Então, eu tenho medo de que a hora que as associações não tiverem mais esse papel de fornecer, porque o acesso na farmácia vai estar mais fácil, que a relação deles com o medicamento vai ser como se estivesse comprando um paracetamol, sei lá, que, assim, eu acho que vai se perder muito. Então, eu tenho medo de que isso atrapalhe numa regulamentação mais ampla, sabe? Onde não vai ser permitido o cultivo individual, onde não vai ser permitido o cultivo associativo, né, para pequenas cooperativas, só vai ser permitido essa importação para o remédio vendido na caixinha, na prateleira da farmácia, e a pessoa nunca vai saber o que é um pé de maconha na vida, é aquela coisa, né, plastificada ali na caixinha, uma tarja preta. Então, acho que isso perde muito, sabe? Eu acho que o papel das associações eu acho muito bonito e muito importante no sentido de ampliar o horizonte do que é a cannabis, sabe? Então, eu acho que o fura-bolha, ele está vindo agora, né? Essa foi a sua pergunta. Ele está vindo devagarzinho, mas ele vem. As pessoas acabam que eu acho que vem muito pelo trabalho que são feito com os médicos, porque os médicos eles lidam com pacientes de vários tipos de classes e de perfis. E aí, quando eles chegam na associação, né, se há uma associação igual a PEP, né, que tem esse trabalho de mostrar uma planta, de oferecer um curso de cultivo, você consegue furar a bolha, né? Então, eu acho que está sim furando, mas ainda está muito devagar. E eu tenho medo que com a venda dos medicamentos em farmácia, isso também deu uma... a gente tem que repensar como será o trabalho das associações. Muito bom, Margarete. Eu acho que é isso. Deu para dar assim, um overview, né, do que a gente está falando, porque o assunto é vasto, as atuações das associações são enormes, cada detalhe, né? Eu acho que a gente tem a informação sempre a favor da desmistificação, então a gente está aqui sempre super à disposição, sabe? Então, para quem está querendo furar a bolha, põe lá no seu Facebook lá as matérias do C-Chat, né? Aquelas histórias maravilhosas que a gente conta. Tem artigo também da Margarete recente falando sobre a necessidade aí do autocultivo, né? Então vamos indo pelas informações, né, de veículos e outros veículos, não só o C-Chat, mas que sejam sérios, né, e que tratem o universo da cannabis com essa legitimidade que ele precisa ser tratado. Então, gratidão, Margarete, se você quiser falar mais uma coisinha para quem está vendo a gente aí.
Não, por enquanto é isso. Eu que agradeço o convite, foi um prazer enorme. Precisando da gente também, é só falar. E estamos aí, quarta-feira, live com a Viviane Mosé. Nosso site é apep.org. Lá tem todos os cursos, datas, o que dá para fazer. E o contato @apep, todas as dúvidas que tiverem, todas as informações que precisarem. A PEP tem o site apep.org e o meu e-mail, e o nosso e-mail é contato@apep.org. Beleza, então só para notificar o pessoal que está perguntando também, as lives elas ficam disponibilizadas 24 horas no nosso Instagram, porém depois a gente também joga no nosso YouTube e vai para uma nota dentro do nosso site no Sechat, que em breve a gente vai divulgar junto com esse especial 4h20 que a gente fez hoje com tanta gente legal. Queria falar também que quem quiser aí tem mais um meio de se informar, que é por meio do nosso Telegram, que é o Instagram Sechat _oficial, que é pelo Telegram, também pode vir. Então, a gente está em todas as redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, né? Então, não é motivo para dizer que não tem plataforma que se adapte à sua necessidade de informação. Estamos em todas, tá? YouTube. Então, mais uma vez, gratidão, Margarete. Seguimos aqui com o nosso especial 4h20. As lives estão disponíveis aí para quem quiser pegar. Teve hoje uso veterinário, teve saúde, teve indústria. Então, vamos continuar aqui com essa onda verde, né? Valeu, Obrigada, Carol. Beijo, gratidão, então. Margarete. Até mais, gente. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, tchau.